dia então, pessoal. Não preciso me apresentar porque já fizemos alguns contatos, né? Realizei alguns contatos com a turma através do e-mail. Nosso primeiro e-mail foi semana passada, domingo, né? Onde eu apresentei para vocês algumas propostas aí, né? Da metodologia nessa nova modalidade que a gente está vivendo neste momento de pandemia. Já realizamos uma atividade também. Tivemos uma oportunidade de nos conhecermos, né, ainda que tenha sido bem rápida, né, no dia do acolhimento, mas já deu para a gente ter pelo menos um contato. Se não fosse aquele primeiro dia, a gente não teríamos nem nos conhecido, nem mesmo assim. Então, ainda bem que nós tivemos aquela primeira oportunidade. Fizemos uma pequena conversa naquela ocasião. E aí nós estávamos com uma certa ansiedade de estarmos juntos, de começarmos o nosso bloco teórico na modalidade presencial, que é a característica do nosso curso, né, na nossa universidade, mas infelizmente a situação do momento não nos permitiu. Né? E daí para a gente conseguir minimizar esses impactos negativos que todo esse problema da pandemia está tendo aí, né, em nível mundial, no nosso país também, a gente tem essa ferramenta, né, que é as ferramentas online, para a gente manter pelo menos, né, nesse primeiro momento que, né, fomos pegos todos de surpresa. Assim, lógico que a gente sabia que a epidemia crescia, a pandemia crescia, né, mas a gente nunca sabe quais serão as medidas que as nossas autoridades sanitárias podem tomar. Então, por isso pegou todo mundo meio que assim, né, de surpresa. Na verdade, estávamos já com o calendário atrasado por conta da greve do ano passado, então nós deveríamos ter começado nossas atividades já em fevereiro. No entanto, por conta da situação da greve que vocês vivenciaram, pois que já estão no segundo ano, nós não tivemos como iniciar o calendário acadêmico na época certa. Então a gente já entrou com atraso e daí no meio disso fomos surpreendidos logo no início das nossas aulas com essa situação da pandemia, né? Mas a gente está vivendo um momento novo. Todo momento novo ele traz muita possibilidade de crescimento. Está sendo para nós, enquanto professores, acredito que para vocês também, um desafio, né? Deixar bem claro para vocês que a intenção do curso não é a intenção de fomentar aí o ensino à distância, mesmo porque a nossa profissão, ela é uma profissão de contato, né? Nós precisamos de ter esse contato entre nós, entre os profissionais, entre tudo aquilo que envolve o nosso cuidado de enfermagem. Então, enfermagem é uma profissão de contato e logo, né, a nossa formação precisa ter essa característica também. Mas nós estamos impossibilitados por tudo que a gente está vivendo nesse momento, né? E daí, para minimizar, né, mitigar aí esse impacto negativo que pode ter, na verdade já teve em todas as nossas funções aí, nossa rotina, aí a gente tem essa ferramenta, uma maneira da gente estar avançando, lógico que em uma proporção bem menor do que se estivéssemos nos encontros presenciais, certo? A gente vai tentar abordar os temas, né, que são passíveis de serem trabalhados dessa forma, com as ferramentas, através do e-mail, através da videoaula, né? Claramente que os conteúdos que a gente não conseguir, né, que eu, enquanto professora, entender que esse conteúdo a gente não vai conseguir trabalhar no módulo à distância, a gente vai deixar para um próximo momento, sim, né? Tanto que vocês foram orientados, né, receberam orientação do pessoal da coordenação e dos tutores, né, em recente reunião que foi realizada, para que de verdade nós vamos retomar alguns pontos que ficarem aí, né, com alguma lacuna, certo? Então a gente tem esse propósito, essa proposta, né? Logo que tudo se acertar, então a gente vai tentar
retomar. A gente vai ter vários momentos, né? Se Deus quiser, logo que tudo se normalize, a gente vai reorganizar o nosso cronograma. E aí a gente vai ter, né, essa situação, terminar os conteúdos teóricos, entrar aí no laboratório e daí em seguida prática e tutoria, né? Então acredito que o momento da tutoria vai ser um momento adequado para que nós possamos realizar aí todas as pontuar tudo aquilo que ficou, por exemplo, com alguma lacuna nesse primeiro momento da nossa formação, tá? Dos nossos trabalhos, ok? Então, pegando um gancho naquilo que eu já enviei para vocês como atividade, já que já está valendo como atividade acadêmica, né? Da disciplina de saúde mental. Não fiz videoaula mesmo porque voltando àquilo que eu falei, né, a situação nos pegou todos nós, né, assim, de surpresa. Muitos professores não têm muita intimidade com as ferramentas e eu confesso para vocês, sou uma, né, tô tendo que me virar aqui com o que eu tô conseguindo, então já de antemão peço desculpas para vocês por conta dessas limitações que vocês vão observar, né, tanto na qualidade do material, lógico que eu não tenho todo aquele material que os blogueiros têm, né, para ir fazer os seus vídeos, editar e lançar no YouTube, né, com tanta propriedade, né, que aqueles youtubers fazem. Então nós não temos nada disso, tá, pessoal? Então que a gente tenha muita boa vontade a gente tentar estar passando para vocês o conteúdo da melhor forma possível. Hoje a melhor forma possível é essa, mesmo porque vocês estão bastante sobrecarregados, até em função das próprias ferramentas, né? Então, vou retomar um pouquinho aquilo que a gente conversou, que eu passei para vocês, a atividade que eu passei para vocês. Acredito que por ser um conteúdo que aí requer, né, na verdade, apenas uma leitura reflexiva, uma leitura com bastante atenção, para que a gente possa entender e contextualizar aí a nossa disciplina, a saúde mental como um todo, em todo esse processo da história, né? Então, tomando um gancho, né, que nesse eixo do nosso plano de ensino, que é passar por esse processo histórico aí da saúde mental, tendo essa perspectiva da reforma sanitária, né? Aí eu vou trazer para vocês hoje o próximo eixo do nosso plano de ensino, do nosso conteúdo programático, que vai tratar sobre as funções psíquicas, né? E aí a gente vai tentar entender, compreender essas funções psíquicas a partir do funcionamento normal delas e das alterações que a gente pode observar, né? Quando a gente vai estar realizando aí a consulta de enfermagem, no contato com o paciente, por exemplo, no OBS, que vem até você com algum sofrimento mental. Então a gente vai tentar abordar essas funções psíquicas dentro dessas funções, né, das suas características normais, né, e aquilo que a gente pode considerar como alteração dessas funções psíquicas. Então vamos lá. Esse é o nosso ser humano, né? Então não tem como a gente avançar no conhecimento aí dessas funções, né, se a gente não entender o que é o ser humano. Então, o ser humano, ele é um ser, né? Ser humano é um ser que é dotado, né, de raciocínio. Isso é um conceito básico, né? Ser humano é um ser dotado de raciocínio que possui uma linguagem articulada, né? E que se forma, essa linguagem articulada se forma a partir das dimensões desse ser humano, né? Quais são essas dimensões, né? Então aqui está o nosso ser humano. Opa. E essas são as nossas funções, as nossas dimensões. Então nós precisamos entender o ser humano
a partir dessas dimensões e tentar, né, nessa compreensão, entendê-lo como um todo, né? Então, nós temos aqui essa dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão cultural, espiritual e intelectual. Tudo isso aqui forma o que a gente chama de ser, né, dotado de raciocínio com uma articulação integrada entre essas funções, entre essas propriedades, entre essas dimensões, como vocês queiram chamar, tá certo? Então, não é possível que nós possamos compreender, por exemplo, um paciente que chega para nós com sofrimento mental, compreendendo eles a partir somente dessa dimensão, certo? A dimensão biológica. A gente não consegue, porque todos esses fatores, todas essas dimensões precisam ser levadas em consideração. O meio onde esse paciente está inserido, como que é essa cultura, como é essa relação dele com o espiritual, né? O seu desenvolvimento intelectual, como que é a cognição desse paciente. Então, na verdade, entender o ser humano a partir das suas funções psíquicas requer muito mais do que um conhecimento de uma única dimensão, né? A gente observa que todo o problema, né, que a gente observou aí no retomando o nosso primeiro eixo, né, dos processos históricos da saúde mental, a gente percebe, né, em um determinado momento da história, o paciente com transtorno mental ele era observado, estudado e tratado somente a partir da dimensão biológica, né? Então as pessoas só queriam saber das suas causas, não daquilo que estava cometendo, sem entender no que esse ser humano acreditava, como que era o relacionamento social dele com o meio, dentro da sua família, né? Quais eram as crenças desse paciente e como que era esse desenvolvimento cognitivo dele. Então todas essas condições não eram consideradas, né, em determinado momento da história, né? E tudo isso, a observação de tudo isso culminou no que a gente chama da reforma psiquiátrica, né? Que tinha um novo modelo, uma proposta de um novo modelo de assistência que levasse em consideração tudo que o ser humano representa, né, em todas essas dimensões, considerando, ponderando, pontuando todas as dimensões em que este paciente está inserido, ok? Então não tem como a gente avançar no atendimento, na prestação de cuidados, né, no desenvolvimento de habilidades para cuidar desse paciente que vai chegar para você com transtorno mental, se você não considerar o todo dele, se você não considerar o ser humano em todas as suas dimensões. Esse é a grande questão do atendimento na saúde mental. Eu costumo dizer que a saúde mental, ela é uma parte, né, a saúde mental, a enfermagem na saúde mental, na verdade, ela é uma parte da nossa profissão que você se utiliza de tecnologias leves. O que quer dizer isso, né? O que eu quero dizer? Você não precisa de muita coisa para você desenvolver uma consulta de enfermagem em saúde mental. Basta você ter o conhecimento, né, que é necessário, dessa compreensão do ser humano como um todo, e daí o enfermeiro ele vai desenvolver uma comunicação terapêutica, um relacionamento terapêutico apropriado que vai conseguir aí auxiliar, ajudar, resolver o problema que o paciente vem trazer para você quando ele chega na unidade de saúde em um estado de sofrimento mental, ok? Então, para a gente avançar, quais são as funções psíquicas que a gente precisa conhecer, né? Basicamente são essas, né? A consciência, a atenção, a orientação, memória, senso-percepção, pensamento, linguagem, emotividade, impulsividade, vontade, psicomotricidade, inteligência, julgamento e raciocínio. Então, a gente vai falar sobre cada uma dessas funções e suas alterações,
ok? De uma forma, né, separada, porém, né, apenas por uma questão didática, porque a gente sabe que todas essas funções, elas são desenvolvidas de uma maneira integrada, né? Lembra que no conceito ali do nosso ser humano, a gente diz que ele é um ser, né, que tem raciocínio e que tem uma linguagem articulada entre as suas dimensões. Então é basicamente isso. Todas as funções psíquicas, elas acontecem a partir de uma integralidade. Aqui a gente separou, né, consciência, atenção, orientação, mas por uma questão didática mesmo, para que a gente possa entender como que acontece, quando que acontece e as alterações dessas funções, certo? O computador não está ajudando, a pessoa que está atrás do computador também não. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a nossa primeira função psíquica. Vamos falar da consciência, né? Subjetivamente, todo mundo tem uma ideia do que é consciência, né? Ah, essa pessoa não tem consciência. Ah, essa pessoa, você precisa desenvolver consciência, você precisa ter consciência disso, né? Então, mas o que é a consciência, né? Consciência, então, é uma atividade, né, que integra os fenômenos psíquicos, né? Vai ser o todo momentâneo que vai possibilitar que a pessoa tome conhecimento da realidade que ela tá, certo? Quais são as alterações aí da consciência? Como a hipervigilância, a obnubilação, né? Então essas são as alterações concretas, né? Que a gente pode ali sentir, pegar, né? Ver. E as alterações qualitativas, né? Está relacionada com o delírio, a desrealização, despersonalização. Vamos conceituar para ficar mais fácil para vocês aqui, né? O que é o coma, né? De uma forma bem prática, o coma é um estado de profunda inconsciência. A pessoa não tem consciência de nada que está acontecendo. Geralmente, a gente vai observar em pacientes, por exemplo, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, né? Traumatismo craniano é um dos exemplos, né? Uma dos exemplos que o paciente pode desenvolver aí essa alteração da consciência. Então, o paciente fica em estado de profunda inconsciência. Aí, na hipervigilância, ao contrário, a pessoa ela vai apresentar uma clareza de consciência, mas de uma forma bastante intensa, né? E na obnubilação, um nome bastante diferente, é aquele paciente que encontra-se em confusão mental, né? Então, é um estado de redução da clareza da atividade psíquica, né, que geralmente está associado aí com um estado de sonolência ou com a lentidão do curso do pensamento, né? Nas alterações qualitativas, então, o delírio, não confundam com delírio, tá? Delírio, então, vai ser um rebaixamento prolongado do nível de consciência, né? Mas que não anula a capacidade de interação do paciente. Por exemplo, né? Quando que a gente observa isso? Em pacientes com síndrome de abstinência, por exemplo, né? Pacientes aí que estão há mais de 72 horas sem ingestão de álcool, né? Um paciente dependente, ele vai apresentar aí essa alteração qualitativa da consciência, né? Desrealização. Na desrealização, o ambiente que cerca o paciente, ele é percebido por ela como irreal, não está ali, né? Isso com relação ao ambiente. E na despersonalização, então, a gente vai observar que essa pessoa, ela vai te dizer, né, que ela vai se perceber ela como uma pessoa estranha, como uma pessoa irreal, ok? Outra função, a atenção. A atenção é a capacidade de focalizar e de direcionar a atividade psíquica dirigindo-se a estímulos específicos, né? Concentração da atividade psíquica sobre um evento, né, no ambiente, podendo ser uma sensação, um afeto ou um desejo, né? Então, a pessoa ela seleciona as percepções, as representações, os significados e os conceitos. E a atenção ela vai estar relacionada com o nível de consciência e nem sempre vai depender da vontade do indivíduo, né? Então, às vezes a pessoa quer
prestar atenção e não consegue. A gente vai ver aqui nessas alterações, né? Quais são as alterações quantitativas, né, dessa função psíquica? A prosexia, que é a abolição total da atenção. Hipoprosexia, que é um enfraquecimento ou diminuição da concentração da atenção, né? Ou seja, a pessoa apresenta um desinteresse ou por déficit intelectual ou por alteração da própria consciência, né? A hiperprosexia, que é um aumento da atenção, levando a pessoa a responder a diversos estímulos, né? A gente vai observar aí um estado de mania, histeria, situações assim, né? Associadas aí a essas alterações quantitativas. Já nas alterações qualitativas, né, a pessoa vai apresentar alterações na atenção espontânea, na atenção voluntária e como forma de distração. A atenção espontânea ela vai acontecer naturalmente, né? Acontece em face de estímulos, né, determinados estímulos que podem ser externos ou internos e podem atrair a atenção, independente da vontade da pessoa, certo? A atenção voluntária é uma capacidade que a pessoa tem, né, ela desenvolve de escolher um ponto focal, né, de interesse por vontade própria. E ela mantém esse foco pelo tempo que ela deseja. Nessas situações são aquelas pessoas que você chama, né, ela está tão concentrada ali, né, que ela não te atende, ela não te ouve, né? Diferente, por exemplo, da atenção espontânea. A atenção espontânea é uma atenção que acontece naturalmente. Por exemplo, você está estudando, você se propõe a estudar, você está estudando, mas de repente a criança cai, né? Um exemplo, tá? Então você precisa sair desse seu foco, que era estudar, e você vai lá atender a criança que caiu, certo? Na atenção voluntária, a pessoa ela se desliga, ela não percebe que a criança caiu, né? Porque ela está focada ali. Isso também é uma alteração, né? Pode ocasionar problema. E aí a gente tem a distração, né? Que é o contrário. Então a distração, dificuldade da pessoa em se concentrar e manter o foco, né, em um único objeto, e isso de forma voluntária, né? Ela não consegue. Isso acontece de forma involuntária. Ela não consegue prender atenção. Então é uma pessoa distraída. Isso geralmente acontece com adolescente, né? Que estão passando aí por mudanças no corpo e tudo mais. Orientação. A orientação é a capacidade de situar-se adequadamente em relação ao tempo e espaço, né? Com relação a si mesmo e com relação ao ambiente que a pessoa se encontra, né? A orientação, então, é resultado da coordenação de outras funções psíquicas, né, da memória, da percepção, da consciência e da inteligência. Notem que aqui já traz novamente aquela situação de integração das funções, né? Então, a orientação ela está basicamente ligada a essas outras funções, né, psíquicas, que é a memória, percepção, consciência e inteligência, certo? Quais são as alterações quantitativas, né? Desorientação autopsíquica, desorientação alopsíquica, desorientação temporal, desorientação espacial. Geralmente, durante as consultas, né, de enfermagem, a gente faz a abordagem, né, das alterações quantitativas dessa função, né, de orientação. Então, o que é uma pessoa quando ela está em desorientação autopsíquica? Ela é desorientada com relação a ela mesma, né? Ela não sabe quem ela é, não sabe onde ela mora. A desorientação alopsíquica é com relação ao meio, né? A pessoa não reconhece, ela não se localiza, por exemplo, num espaço que ela conhecia antes, né? Então, com relação, essa desorientação é com relação ao meio, né? As pessoas ao redor, ao meio, ao ambiente ao redor dela. Desorientação temporal, então, vai ser a desorientação cronológica do tempo, e a desorientação espacial vai dizer aí com relação ao espaço, né? A pessoa não vai reconhecer os espaços, né? Por exemplo, ela não consegue reconhecer que ela está internada no hospital, certo? Então ela não reconhece essa situação. Isso é então uma característica das alterações quantitativas da nossa função de orientação.
certo? Nossa função psíquica de orientação. Outra função, a memória. A memória, então, ela vai nos permitir registrar e recuperar informações ou fatos, né, que armazenamos aí no cérebro ao longo do tempo, né? Então, a gente pode observar a memória sobre duas óticas, a memória de fixação e a memória de evocação. A memória de fixação, então, é a capacidade de levar o que ela aprendeu, né, ao campo da memória. Né? E a memória de evocação é a capacidade de trazer, né, eventos do passado para a consciência. O funcionamento adequado, então, da memória vai depender de motivação, da aprendizagem, da atenção, né? Notem que alguns geriatras eles sempre orientam que as pessoas, né, com mais idade, elas devem fazer um exercício de memória, né? Eles indicam até a resolução daqueles caça-palavras, né, palavras cruzadas, para que ele possa estar exercitando essas memórias, né? Porque isso depende de motivação e vai evitar o desenvolvimento de algumas doenças degenerativas aí do sistema nervoso, né? Então, existe uma orientação bem interessante com relação a você motivar a sua memória, né? Você, através de exercícios, né? Até mesmo joguinhos de celular, que eu particularmente não gosto muito, né? Mas até mesmo esses joguinhos, eles são indicados, né? Para que possa fazer esse exercício, né? Essa motivação na memória das pessoas, principalmente nos idosos, né? Quais são as alterações quantitativas, né, da orientação da memória, né? Aí a gente tem a hipermnésia, hipomnésia, amnésia, amnésia total, né? São uns termos que, gente, vocês já devem conhecer, já devem ter visto, lido ou assistido em algum filme, né? Algumas, né? Qual que é a definição, então, da hipermnésia? Como que eu vou identificar um paciente que chega para mim lá na UBS apresentando alterações de memória nessa função aí quantitativa, né? Então, quando a pessoa desenvolve a hipermnésia, a hipermnésia, então, vai ser um aumento da capacidade de evocar memórias com grande vivacidade de detalhes, né? A pessoa, ela fala de um acontecimento, mas ela fala até a cor da folha da árvore que caiu atrás do banco, entende? Então, ela tem um aumento dessa capacidade de trazer até os mínimos detalhes daquela memória, né? A hipomnésia já é o contrário, é a capacidade reduzida de evocar as lembranças, certo? A amnésia, então, é a ausência da capacidade de reconhecer os dados armazenados na memória, né? Isso pode ter uma origem orgânica ou emocional, né? A amnésia total, que é a incapacidade de você recordar todas as suas vivências. Daí também a gente tem a parcial, né? Onde o indivíduo ele desenvolve uma amnésia, né? De apenas algum período da vida dele, né? Geralmente a gente observa essa amnésia parcial em pacientes que sofreram algum tipo de trauma, por exemplo, um acidente, né? De repente, no momento do acidente, aquele momento do acidente, ele não consegue se lembrar nada do que aconteceu, ainda que, né, quando foi encontrado, ele tenha conversado com pessoas, ele tenha saído do carro e tudo mais, entende? Então, disso ele não se lembra nada, né, desse período, deste acontecimento, porque ele sofreu uma amnésia parcial, certo? Então, ele não tem a capacidade de viver aquele momento que ele passou. Nas alterações qualitativas, a gente tem aí a criptomnésia, a equimnésia, a confabulação e o falso reconhecimento, né? A criptomnésia, então, ela trata do súbito esquecimento de um período da vida, né? Equimnésia é a recordação intensa de lembranças que antes, né, estavam esquecidas. E a confabulação é o preenchimento inconsciente, fantasioso, né, de algum espaço perdido ali na memória, né, alguma lacuna que a pessoa tem. Então ela confabula, né, ela preenche inconscientemente
esse vazio através de um discurso fantasioso, né? Então ela faz um preenchimento desse vazio aí da memória. Isso é confabulação. E o falso reconhecimento é a identificação de uma pessoa por outra, inclusive com troca de nome, né? A gente também observa bastante isso, mas as pessoas mais idosas, né? Elas trocam o nome dos filhos, dos netos, né? Às vezes tem algumas mães que fazem isso também, né? Reconheço que eu sou uma que faço, né? Senso-percepção, então, mais uma função. O que é a senso-percepção? Então, reação psicológica a um estímulo físico que vai possibilitar a tomada de consciência dos objetos que se apresentam aí aos órgãos do sentido, né? As sensações, então, elas vão resultar dos efeitos produzidos por esses estímulos externos sobre os órgãos do sentido, né? Enquanto as percepções correspondem aos fenômenos psíquicos relacionados ao reconhecimento e significado subjetivo das sensações. Quais são as alterações quantitativas? Hiperestesia e hipoestasia. Na hiperestesia, a pessoa ela tende a captar impressões que vão passar despercebidas para a maioria das pessoas, certo? E a hipoestasia é a diminuição da sensibilidade aos estímulos, né? Então a pessoa ela vai captar menos impressão do que a maioria das pessoas. Isso é em número e intensidade, tá? As alterações qualitativas, então, da função da senso-percepção está relacionada com os aspectos de ilusão e de alucinação, né? A ilusão, o que é a ilusão, né? Então, a ilusão é uma percepção equivocada de estímulos sensoriais, né? Externos. Trata-se, então, de um estímulo real, né? Que é presente e é corrigível através da atenção, quando a atenção funciona adequadamente, tá certo? Então, por exemplo, né? Acontece bastante isso com criança. Um ramo de uma árvore na janela, né? Ele pode ser percebido como uma pessoa ou um animal no escuro, né? Mas isso você consegue corrigir logo, né? Se a sua atenção, quando você foca a atenção naquele fenômeno, e daí você percebe, né? Sua atenção funcionando adequadamente, você vai perceber que não é um animal, né? Que não é uma pessoa, que é apenas um galho de árvore, certo? Então, isso são alterações qualitativas que pode aí ocasionar. Então, retomando, a ilusão ela é uma percepção equivocada de estímulos sensoriais externos, né? Então, é um estímulo real, presente, mas que você consegue corrigir com o uso da atenção. Já na alucinação, a pessoa ela vai perceber, ela percebe uma realidade sem um objeto, né? Então, uma percepção sem objeto que não está associada a um estímulo real, mas ela é vivida, né, por essa pessoa, pela pessoa que está tendo a alucinação, como uma percepção real, né? Para ela, aquilo é como se fosse verdadeiro. Então, de repente, você está perto de uma pessoa que está alucinando. Por exemplo, a pessoa ela diz estar vendo um objeto, né? Você não vê, você não enxerga, mas aquilo é verdadeiro para a pessoa. A pessoa ela percebe aquilo como sendo uma verdade concreta para ela, né? Então ela está vendo aquele objeto, né? E aquilo para ela tem muita verdade. Então não tem na alucinação, você não tem nenhum estímulo externo, né? Não tem um estímulo real, né? Como a gente viu na ilusão. Aqui vai acontecer que a pessoa vai alucinar, ela vai perceber um objeto que não existe, ok? São vários os tipos de alucinações, né? Alucinações gustativas, olfativas, táteis, auditivas, visual, motora, somática. Não tem necessidade da gente adentrar em cada uma delas, né? Mesmo porque elas se né? Já se autocaracterizam, né?
E daí nós vamos ter uma oportunidade de entrarmos mais a fundo aí ao longo do nosso conteúdo, né? Nessas questões dos transtornos. Então, mas é só para a gente ter uma noção geral dessas alterações qualitativas, né? E tentar encaixar, né, de maneira adequada. Por exemplo, nós precisamos entender que a alucinação, por exemplo, é uma alteração da nossa função de senso-percepção, certo? Não do pensamento, por exemplo, ok? E por falar no pensamento, né, a gente entra aí nessa função psíquica, né? O que é o pensamento? Então, é uma sucessão de ideias ou representações mentais expressas através de uma linguagem, né? Então, através do pensamento, nós compreendemos o mundo, asseguramos nossa existência, dirigimos nosso comportamento e nos adaptamos, né? Uma ideia evoca outras ideias, né, que foram armazenadas anteriormente. Isso é uma associação de ideias, né, que acontece no pensamento. Nós precisamos considerar, né, quando a gente fala de pensamento, a gente precisa considerar o curso desse pensamento, a forma desse pensamento e o conteúdo desse pensamento, certo? Então, avaliando o pensamento a partir das alterações da velocidade do curso do pensamento. Então, a gente vai ter aí aceleração do pensamento, arborização do pensamento, fuga de ideias, salada de palavras e lentidão do pensamento, né? O que é a aceleração do pensamento, né? Fluxo de ideias que se sucedem rapidamente, não dando tempo suficiente da pessoa construir o seu raciocínio, né? E de expressar esse raciocínio de maneira adequada. Então, ela passa de um tema para outro muito rapidamente, né? Na arborização, então, a pessoa ela não tem direção e nem objetivo final do pensamento, né? Ela vai mudar de assunto sem concluir o raciocínio, ok? Então, muda-se de assunto sem concluir o raciocínio. E na fuga de ideias, ela tem mudanças súbitas de assunto, né, devido ao grande volume de ideias que tem na cabeça, né, mas, né, mesmo assim você consegue fazer alguma ligação compreensível entre essas ideias. Já na salada de palavras, as pessoas elas misturam as palavras ou frases de maneira que você não consegue entender o significado dessas palavras e nem dessas frases, né? Lentidão do pensamento, então, a lentidão do curso, né, do pensamento, que é caracterizada aí por uma sensação subjetiva de incapacidade de pensar, né? A pessoa ela se vê dessa maneira, ela não tem capacidade de pensar. Na alterações da forma do pensamento, a gente pode observar aí a prolixidade, né, que é uma descrição repetitiva de ideias, né? A pessoa ela não consegue distinguir o que é essencial naquela fala, o que ela pode tirar, que não vai acrescentar nada para quem está ouvindo. Então, ela não tem essa capacidade. Isso chama-se prolixidade. Bloqueio de pensamento, né? Então a pessoa tem uma interrupção súbita desse processo do pensamento, né? E isso vai desencadear num bloqueio do discurso, né? Sendo que essa pessoa ela não vai conseguir retomar esse discurso posteriormente, né? Então, às vezes o bloqueio de pensamento branco, chamado branco, acontece. Mas a gente consegue retomar, né, o discurso e aí a gente consegue caminhar para concluir este pensamento, né? Quando a pessoa ela apresenta essa alteração na forma de pensamento, ela não consegue retomar o discurso e daí levar aí para uma conclusão, certo? A inserção, onde a pessoa vivencia a introdução de ideias, né, na mente delas. O roubo de pensamento, essa pessoa, quando ela vai relatar para você que ela sente que os pensamentos dela foi tirado da mente, colocado em outra pessoa. Tem pessoas, né, que apresentam alterações dessa forma. E já no ato do pensamento, a pessoa ela vai imaginar, né, ela vai ter a sensação, né, de que os pensamentos dela está tendo eco, está sendo repetido fora da mente, né, e outras pessoas podem ouvir esses pensamentos, né. Então essas são as formas
de alteração, né? As alterações na forma do pensamento, certo? Nas alterações do conteúdo do pensamento, a gente vai observar esses 4 pontos, né? Pelo menos 4 pontos. Pobreza de pensamento, né? Então, o pensamento é vago. A pessoa, ela repete várias vezes um conteúdo, mas não acrescenta nada, né, no pensamento. As ideias supervalorizadas diz respeito a uma crença, né, que a gente pode até compreender e aceitar, né, mas ela é colocada aí de uma forma muito exagerada, né. A ideia obsessiva, então, né, é um pensamento ou imagem recorrente, persistente em caráter intenso e inadequado, que vai aí se impor de forma involuntária à pessoa, né? E isso vai gerar nessa pessoa um quadro de ansiedade, um quadro de sofrimento, porque ela tenta controlar e não consegue. Ideia obsessiva, por exemplo, uma ideação suicida, né? Pode ser uma ideia obsessiva, né? A pessoa, ela dorme, ela deita, levanta, acorda, pensando com essa ideia, né? Com essa ideia obsessiva. E isso, ela tenta tirar do foco, mas não consegue. E isso vai fazer com que essa pessoa desenvolva aí um quadro de ansiedade. O delírio, né? Delírio, então, vai ser um conjunto de ideias e de crenças falsas, ok? Acompanhadas aí de convicção e de certeza, né, que é resistente a uma argumentação lógica, porém, né, fora do contexto social e cultural da pessoa. Então, a pessoa, ela tem uma ideia, ela tem uma crença, uma ideia, né, que você percebe como uma ideia falsa, né? Por exemplo, como que a gente pode exemplificar? A pessoa, ela tem um delírio de místico, por exemplo, né? Fala que é Jesus Cristo. Então você, né, conversando com você, uma pessoa que está numa crise de delírio místico, ela vai dizer para você que é Jesus Cristo, você sabe que ela não é, você conhece ela, mas ela tem tanta certeza que ela resiste à sua argumentação. Você vai dizer, não, Jesus Cristo viveu há 2000 anos atrás, mas você não vai conseguir convencê-la, porque ela está convencida disso, né? Ela tem certeza de que ela é nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, o que é então o delírio, né? Um conjunto de ideias e de crenças, né, falsas, né, acompanhadas de uma convicção e de uma certeza, né, que geralmente não, todas as vezes a pessoa é resistente a qualquer argumentação lógica, né? Quais são os tipos de delírio? Também da mesma forma, a gente não vai entrar muito profundamente aqui, porque não é esse o objetivo da nossa aula, né? Nós vamos ter um outro momento para a gente aprofundar aí os transtornos psíquicos, certo? Então, os tipos de delírio, a gente tem o delírio persecutório, né? Que a pessoa, ela acredita que está sendo perseguida, que está sendo constantemente enganada. Delírio de grandeza, quando a pessoa crê que ela é alguém muito importante, tá certo? Um rico descendente de família nobre, um grande inventor do século, né? E tal. Delírio de referência, né? Que ela acredita que todos os fatos giram em torno dela, né? Então, todo mundo preocupado com ela, né? E todo mundo está falando sobre ela, certo? Isso é um tipo de delírio, tá? O delírio de culpa, né? Então a pessoa culpa de ser responsável por fatos que acontecem de uma maneira alheia, tá certo? Não é um sentimento de culpa, tá, pessoal? É um delírio de culpa, né? O sentimento de culpa é quando você tem consciência de que você fez alguma coisa, que de alguma forma esse seu ato prejudicou alguém, daí você se sente culpado, um sentimento de culpa. O delírio de culpa, ele se culpa por coisas aleatórias, né? Um homicídio que aconteceu lá na Ásia, aí a pessoa vai falar que a culpa é dela, né? Então isso é um delírio de culpa. O delírio místico, que a gente já falou, né? A pessoa vai apresentar aqui uma preocupação excessiva, né, com os assuntos relacionados à religião, né, sobrenatural, superstição, coisas desse tipo. Delírio de controle, crença de que seus pensamentos estão sendo controlados, né, e o delírio de ciúme, né, onde a pessoa
ela tem uma ideia fixa, né? Acredita que o companheiro com que ela vive é infiel. Então, é lógico, gente, a gente está falando de alterações, né, patológicas, coisas que não de um comportamento que é tido como não, porque ciúme é uma situação, né, quase que comum entre as pessoas, mas não um ciúme patológico, tá? É a mesma coisa a questão do místico, né? As pessoas são espirituais, né? Nós vimos lá nas dimensões que as pessoas ela têm a dimensão espiritual. Mas o que a gente apresenta aqui quando a pessoa desenvolve essa alteração do conteúdo do pensamento, né, nessa questão do delírio, isso já atingiu patamares aí patológicos, tá? Pois é, seguindo, então, nós vamos falar sobre a afetividade e emotividade, né? Então, a afetividade constitui a vida emocional do ser humano, né? E essa vida emocional ela é contínua no tempo, né? Porque a pessoa ela pode deixar de sentir afetos, né? A capacidade também de experimentar e de expressar sentimentos e emoções que independem da vontade. Os estados afetivos compreendem o humor, o ânimo, as emoções, sentimentos. Por meio da afetividade, o ser humano imprime ao que conhece, né, um tom de dor ou de prazer que vai depender aí da sua situação como ser biopsicossocial, ok? Quais são as alterações, então, desta função? A hipertimia, a hipotimia, só essas duas, tá? Aquela outra não se aplica, que ela está numa outra alteração de outras funções. Então, a hipertimia ela é o estado de ânimo aumentado, né, uma euforia patológica, tá certo? E a hipotimia é a diminuição das manifestações afetivas, né? Nas alterações qualitativas, a gente vai observar aí o embotamento afetivo, né, que quer dizer aí da ausência ou diminuição da capacidade de sentir alegria, sentir dor, sentir tristeza, ok? A labilidade emocional, então, que é a oscilação rápida de estado de humor, né? São as pessoas que a gente chama aí de bipolar. A apatia, né? Então, a pessoa que é apática, ela não manifesta sentimentos ou interesses ou emoções diante do sofrimento das outras pessoas, sofrimentos dos acontecimentos com outras pessoas. A anedonia, né, que é a perda do interesse ou do prazer em qualquer atividade, ok? E a fobia aí, tá, pessoal? Não é distração, não. Foi errado aí. A fobia, que é o medo irracional, persistente, patológico, né? De alguma sensação, de algum objeto específico que a pessoa tem, né? Então, isso aí já é mais tranquilo para nós, né? Vamos lá. Impulsividade, mais uma função psíquica. Então, a impulsividade é uma atividade primária, espontânea, né, que apresenta-se inibidas por valores que constituem a nossa moral, ok? As ações impulsivas, então, são aquelas que não podem ser contidas ou controladas, manifestam-se como atos isolados, involuntários e desprovidos de finalidade. Quais são as alterações, então? Os episódios bulímicos, pica e tricotilomania, né? Episódios bulímicos, a pessoa, ela ingere quantidades excessivas de alimentos sem conseguir controlar essa ação, né? Tem uma preocupação aí exagerada com ganho de peso, mas ela não consegue aí controlar essa ação de ingestão de alimentos de maneira excessiva, né? Tem até um programa na TV a cabo, né, que chama-se de Quilos Mortais, né? Alguns de vocês já devem ter assistido. Eu particularmente assisti alguns episódios e eu fico apavorada de perceber como que a pessoa pode, como ela consegue comer tanto, né? E na verdade a gente vê situações, pessoas que não conseguem nem levantar da cama mais, com 200, 300 quilos, né? Então, essa pessoa, ela tem uma alteração nessa função de impulsividade. Ela não consegue, ela não tem controle sobre esse ato de ingestão de comida, né? A pica é uma alteração, né, no ato de ingerir substâncias não alimentícias que não tem valor nenhum do ponto de vista nutricional, né? Então, quais são, né? Sabão, pessoa que come sabão, que come terra,
tijolo, né, tinta de parede, tem gente que come tinta de parede, né, a casca aqui tira, come, e isso é uma alteração de impulsividade. E tricotilomania, né, que é o ato impulsivo de arrancar o próprio cabelo, né, pode aí ocasionar uma alopécia autoinduzida, né, a pessoa fica e desenvolve a alopécia devido ao fato de arrancar o próprio cabelo. Então isso é uma alteração de impulsividade, tá certo? Vontade, o que é a vontade, né? Conceituando aí, a disposição da pessoa para eleger um impulso, né? Um desejo ou uma motivação entre vários deles, né? Os atos são voluntários e controlados, né? Então a vontade você controla, ok? Quais são as alterações quantitativas, né? A ambivalência volitiva, o estupor catatônico, estereotipia motora, né? A ambivalência volitiva ela é a coexistência de desejos opostos para a realização de um ato. O estupor catatônico é a cessação, acaba, né? Não tem, né? Os movimentos voluntários. Isso pode levar à imobilidade total do paciente, né? Ele vai poder apresentar aí uma rigidez muscular, palidez de pele, diminuição do ritmo cardíaco e respiratório, enfim. E a estereotipia motora é uma repetição automática de movimentos executados de forma constante e uniforme, sem uma razão, né? Sem nenhuma razão, sem nenhum objetivo. Esta é a estereotipia motora, né? Mais uma alteração, mais uma função, né? A função da psicomotricidade, né? Então, para a gente compreender bem, todo fenômeno psíquico vai terminar em um evento motor, ponto, né? A psicomotricidade, então, acaba sendo a exteriorização e o resultado da elaboração interna dos estímulos, né? Capacidade de projetar um modelo psíquico consciente ou inconsciente para a ação, é a passagem da vontade para a ação e faz parte da psicomotricidade, as atitudes, a maneira de se comportar, a postura, né, e a produção verbal da pessoa. Quais são as alterações quantitativas, né? Hipercinésia, hipocinésia, ecopraxia e maneirismo, né? A hipercinésia, então, é a movimentação global aumentada, né, podendo levar, né, a quadros de irritabilidade, não podendo levar não, a hipercinésia então, ela é a movimentação global aumentada, né, então como que a gente pode perceber? São quadros, né, que a pessoa vai apresentar uma irritabilidade, uma inquietude, né, excitação e agitação motora. Como que a gente consegue caracterizar essa pessoa, identificar essa pessoa? É aquela pessoa que quando ela está em uma consulta com você, né, uma consulta de enfermagem, ela não para, né, ela levanta, ela senta, ela cruza a perna, ela descruza a perna, ela bate na mesa, daí ela levanta, daí ela senta, depois ela anda de um lado para o outro, entende? Então isso é uma agitação psicomotora caracterizada aí como uma alteração quantitativa da psicomotricidade. A hipercinésia. E a hipocinésia ao contrário, né? Então, é a diminuição global dos movimentos e aquela pessoa que vai chegar para você na sua sala, no seu consultório e vai ficar parada, né? Ela não vai interagir com você. Ela chega, senta e aí você termina a consulta e ela vai estar da mesma forma como ela chegou. Então, uma pessoa que não tem a capacidade de cumprir, por exemplo, tarefas simples, né? Ela tem uma lentificação, né? Uma diminuição dos movimentos. A ecopraxia, então, é a imitação, né? Repetição imitativa do movimento, do gesto, da postura de outra pessoa, né? Ecopraxia. E a ecolalia, que não tem ali, mas é uma função também, né? Porque ela vai mais ou menos parecido com a ecopraxia, mas ela vai ser a repetição, né, do discurso da outra pessoa. Criança tem muito disso, né? Maneirismo, que é a repetição estereotipada de movimentos extravagantes ou rebuscados, né? Uma maneira peculiar de postura, de escrita, de modo de ser, de se vestir, de uso de expressões, ou seja, é uma pessoa mais bizarra, né? E essa é a pessoa que tem essa chamada alteração quantitativa da psicomotricidade chamada de maneirismo.
Inteligência. Já estamos finalizando. Inteligência, então, é o conjunto de todas as capacidades, né, de todos os instrumentos que em quaisquer realização são utilizáveis para adaptação às tarefas vitais, né, e que podem ser empregados com fim determinado, né, segundo Jasper. Também é caracterizado como a integração de conhecimentos anteriores no enfrentamento de situações novas, construindo novos conceitos que integram aí as funções cognitivas, de linguagem, motricidade e competência social. Essa é a nossa inteligência. E o nosso último, né, última função, né, que a gente vai falar é a respeito do julgamento do raciocínio, né? Então, o que é o julgamento do raciocínio? Também é uma atividade psíquica, né? Que é a nossa capacidade de avaliar a situação corretamente e de agir de acordo com o contexto, né? Lógico, levando em consideração aí a idade do indivíduo, o propósito dele, né? Sobre esta ação e tudo mais, né? Se a decisão da pessoa corresponde à realidade, aos padrões de maturidade de um adulto, o julgamento é considerado normal. Como que a gente vai avaliar essa função num paciente, por exemplo, que chega para nós na UBS com algum tipo de sofrimento, né? É bastante complicado a gente abordar. Bastante complicado não, na verdade a gente precisa saber definir bem o que é o julgamento para que a gente possa abordar o paciente de uma maneira correta, né? Então, levando em consideração esse conceito, né, que a pessoa é a capacidade que a pessoa tem de avaliar uma situação corretamente, de agir de acordo com o contexto, né, um contexto social e de idade da pessoa, por exemplo, né? A partir daí você julga se a pessoa tem um julgamento crítico normal, né? Por exemplo, uma pessoa que está andando na rua, ela ali perto da casa dela, ela encontra uma carta, né? Endereçada com o nome da pessoa, telefone e tudo mais, né? Você pode perguntar para ela o que você faria se você encontrasse, né, uma correspondência, por exemplo, né? Que você, eu jogo no lixo, jogo fora porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Então isso não é um comportamento que se espera, né, de uma pessoa que consegue avaliar a situação, né? Porque ela pode entender, nossa, nessa correspondência pode ter alguma coisa muito importante que vai influenciar a vida desta pessoa aqui da carta, né? Então essa é a forma como que a gente avalia essa questão do julgamento do juízo, o juízo crítico das pessoas, né? Outra situação que dá pra gente colocar também, por exemplo, é quando uma pessoa, se ela encontra, por exemplo, uma carteira, né, com os documentos da pessoa e tudo mais, o que você faz? Eu jogo fora, né? Porque não tem nada a ver com isso. Isso não é o que se espera da pessoa, né? A gente espera que a pessoa, né, tendo a capacidade, né, como devolver, entrar em contato, é isso que a sociedade espera, né? Apesar de que a gente vive momentos, né, na nossa sociedade em que fazer coisas desse tipo seria o anormal, né? Porque daí sai até na televisão, quando a pessoa devolve uma carteira. Na verdade, é uma inversão de valores, né? Deveria não ser normal a pessoa pegar, achar uma carteira e não devolver para o dono, né? Então isso é uma capacidade de avaliar as situações e de agir de acordo aí com o contexto, né? Quais são as alterações qualitativas, né? Um julgamento prejudicado e uma crítica prejudicada também, né? Com essa fala a gente termina então, passamos aí por esses tantos tópicos aí que compõem o funcionamento do nosso psiquismo, né? Espero que vocês tenham entendido o objetivo da aula. Então, nosso objetivo é a nossa compreensão da formação do ser humano enquanto ser bidimensional, né? Então, não é uma dimensão só. O paciente, aquela pessoa que vai estar sob os nossos cuidados, ela é uma pessoa que tem várias dimensões e que precisa ser atendida, avaliada de acordo com essas dimensões, certo? Então não adianta nada eu me preocupar com um paciente que está com depressão, né? Eu preciso analisar todas as suas dimensões, o que leva, o que está causando essa depressão, esse sofrimento mental nesse meu paciente, certo? Então,
Nosso objetivo é compreender o ser humano, né, a partir do conhecimento, desse básico conhecimento, né, dessas funções, que a gente possa entender esse funcionamento e, claro, né, que aumentar um pouco o nosso conhecimento, porque as alterações psíquicas são coisas, né, que a gente vai lidar diretamente com o paciente lá nas práticas, tá, pessoal? Então a gente vai ter que lidar, você vai ter que identificar como que é a classificação desse pensamento, né? Pensamento acelerado, mais lentificado, conteúdo, forma de pensamento, né? Com relação à consciência da pessoa, né? Como que a pessoa ela se vê, a questão do próprio delírio, né, que vai chegar bastante, porque nós temos muitas pessoas, né, que vivem aí sob pesado jugo das dependências químicas, né, de álcool e drogas, enfim. Acho que o objetivo é esse, né? A leitura é bastante limitada, lógico, né? A aula é bastante limitada, mas eu estou encaminhando para vocês um texto de apoio que vocês vão ler, né? E assistir junto com essa aula. E a gente pode discutir também, né? Abrir um espaço aí para a gente fazer uma discussão a respeito das dúvidas que vocês possam ter, né? A partir dessa aula. E aí o que a gente puder fazer para estar sanando as dúvidas de vocês, né, o que tiver no nosso alcance, a gente vai estar fazendo, tá certo? Entre em contato comigo, né? Essa aula a gente não vai ter atividade conforme eu tinha combinado com o representante de turma de vocês, mas é uma matéria, né, muito importante que a gente vai retomar em algum momento aí quando a gente voltar à nossa normalidade, tá, pessoal? Então fiquem com Deus, tomara que tenha ajudado vocês, espero muito que a aula ajude vocês a compreender um pouco essa dimensão do nosso ser humano, né? Que são as nossas referências, tá? E qualquer coisa estou disponível aí através do e-mail, né? Moodle, né? Logo vai estar funcionando. Até mais, pessoal!